Olá a todos. Eu sou a Cláudia, sou voluntária na Casa de Fátima, no bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E juntos nós já estamos há algum tempo estudando o curso básico da Filosofia de Fátima. Então, vamos ver onde nós paramos. Deixa eu compartilhar a página. Um minutinho. Prontinho, foi aqui. Pronto. Pensar a ciência foi aqui. Deixa eu conferir a página. Peraí, um minutinho. Peraí, porque quando abre capítulo, inicia um capítulo, não tem a página ali. Vamos ver aqui a próxima. 246. Então, essa daqui, 245. Que é o novo capítulo que iniciaremos hoje. Pensar a ciência. Deixa eu aumentar aqui, como eu sempre faço, um pouquinho. Pronto. Pensar a ciência. Que relação existe entre observação, senso comum e conhecimento científico? Se um cão late a cada vez que passo, espero, com uma certa naturalidade, que volte a latir ao ver-me novamente. Este é um exemplo do raciocínio intuitivo em sua mais elementar manifestação. A partir de conhecimentos adquiridos por meio de certa amostra, constituída pelas ocasiões em que o cão já ladrou, eu chego a uma conclusão acerca de um caso não incluído na amostra, antecipando o que acontecerá numa ocasião futura. Os fatos, que são os segundos objetos da razão humana, não são determinados da mesma maneira, nem nossa evidência de sua verdade. Por maior que seja, é de natureza igual à precedente. O contrário de um fato qualquer é sempre possível, pois, além de jamais implicar uma contradição, o espírito concebe com a mesma facilidade e distinção, como se ele estivesse em completo acordo com a realidade. Que o sol nascerá amanhã é tão inteligível e não implica mais contradição do que a afirmação que ele nascerá. Podemos, em vão, todavia, tentar demonstrar sua falsidade. Se ela fosse demonstrativamente falsa, implicaria uma contradição, e o espírito nunca poderia concebê-la distintamente. Temos aqui uma atividade, uma proposta, vamos ler. Após a leitura do fragmento de Hume, redija um breve texto explicando se o conhecimento é baseado na crença do cotidiano, isto é, se o sol nasce todos os dias, ele nascerá amanhã, ou o conhecimento possui outras origens. Então, tem uma proposta, né, para até refletirmos sobre e respondermos. Filosofia da ciência. A filosofia da ciência consiste no estudo da natureza da própria ciência, entendendo-se por natureza os métodos, conceitos, pressuposições, teorias e a sua função esquemática junto às outras disciplinas. Recentemente, discutem-se outras questões, como as relações sociais da ciência, em termos políticos, econômicos, artísticos e morais. Aristóteles, segundo John Lucy, na obra Introdução Histórica, a Filosofia da Ciência, de 1979, foi o primeiro filósofo da ciência. Aristóteles reuniu imensa coleção de observações sobre a natureza e a história durante a época em que dirigiu o Liceu. Tendo criado esta disciplina ao analisar certos problemas que surgem da explicação dita como ciência, Aristóteles entendia a investigação científica como o avanço das observações particulares em direção aos princípios gerais e universais, e tornando em seguida as observações. Para ele, dentro do processo de investigação científica, o cientista deve induzir princípios exploratórios sobre os fenômenos a serem investigados, para então deduzir afirmações sobre os fenômenos observados na natureza,
Para Aristóteles, o mundo é o conjunto de movimento e mudança, no qual todas as coisas estão envolvidas. Elas se movem e se desenvolvem por si mesmas, e é a causa a priori desse movimento, isto é, a base aristotélica de toda a ciência é a metafísica. Exigindo um primeiro motor que move sem ser movido. A partir desse primeiro impulso, todas as coisas mantêm o movimento por conta própria. Contudo, esta noção de natureza admitida por Aristóteles, bem como a física aristotélica, foram criticadas e depois refutadas pelos pensadores renascentistas e pela Revolução Científica do século XVII. As disciplinas como a física e a matemática reivindicaram sua autonomia e seu status de ciência. A nova metodologia científica passa a ancorar-se na matemática e na geometria. As atenções se concentram nos resultados das experimentações científicas e nas metodologias utilizadas. Este processo é identificado como mudança de paradigma. Segundo o filósofo da ciência Thomas Samuel Kuhn, posso ter lido errado, peço perdão. Paradigma é um conjunto sistemático de métodos, formas de experimentações e teorias que constituem um modelo científico, tornando-se condição reguladora da observação. O questionamento da teoria aristotélica e a elaboração de uma nova ciência fundada na matemática deu origem à ciência moderna. A leitura desse processo pode ser encontrada em vários autores, dos quais salientamos Thomas Samuel Kuhn. Anomalia, termo empregado por Kuhn, vem do grego anomos, sem lei, um estado de ruptura. É quando acontece um resultado inesperado, não previsto, dentro de um campo de possibilidades pressupostas no método científico. Aqui temos mais uma proposta de atividade, vamos ler. Leia o texto que segue e responda as questões. A filosofia da ciência tem uma história. Francis Bacon foi um dos primeiros a tentar articular o que é um método científico da ciência moderna. No início do século XVII, propôs que a meta da ciência é o melhoramento da vida do homem na Terra, e para ele essa meta seria alcançada através da coleta de fatos com observação organizada e derivando teorias a partir daí. Quais são os resultados positivos e negativos da ciência? Que fatos históricos marcantes envolvem eventos científicos? O avanço da ciência e da tecnologia tem melhorado a vida dos homens na Terra ou servido para aumentar o abismo entre os excluídos e a minoria privilegiada? A ciência procura atualmente o bem comum ou atende a certos interesses mercadológicos. Dizem que a energia atômica e o avião já salvaram mais vidas do que foram tiradas com eles em Hiroshima e Nagasaki. Você concorda? Justifique. Então, tá aí uma proposta, várias perguntas, né, para respondermos sobre o que foi colocado aqui, com base no que já foi estudado. Então, vamos lá. Também a gente sempre pode estar pesquisando, né, na internet, sobre as perguntas, para também estar coletando outras informações, né, mais aprendizado, expandindo esses conceitos. Então, isso também é bem importante. Diferença entre ciência normal e ciência revolucionária. Entende-se como ciência normal um determinado período da história da ciência, em que um paradigma não está em crise. Ou seja, a ciência normal é a tentativa de normatizar certos padrões, métodos e conceitos científicos, com o intuito de patronizar as soluções de problemas de acordo com modelos exemplares. A ciência normal, conforme Kuhn, funciona submetida por paradigmas estabelecidos historicamente num campo contextual de problemas e soluções concretas. Os paradigmas são estabelecidos nos momentos de revolução científica, como a Revolução Copernicana, que sobrepôs a teoria geocêntrica de Ptolomeu pela heliocêntrica de Copérnico, que denominamos de ciência revolucionária. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Portanto, para Kant, a ciência se desenvolve por meio de rupturas, por saltos, e não de maneira gradual e progressiva.
Ele rejeita a ideia de progresso científico, a não ser pela criação de novos paradigmas. Assinala que a ciência se desenvolve nos momentos de ciência revolucionária, quando há aparecimento de novos elementos, anomalias e fenômenos até então não estudados e impossíveis de explicar com as metodologias existentes, torna o paradigma vigente incapaz de dar conta do problema proposto. Este paradigma entra em crise e cede espaço para um outro modelo científico, estabelecendo um novo paradigma, incomensurável em relação ao paradigma anterior. Para Kant, a história de incomensurabilidade está relacionada ao fato de que padrões científicos e definições são absolutamente diferentes para cada paradigma. Então, aqui um esquema, né? Um possível esquema para o modelo de ciência Kuhniano, perdão se eu acabo lendo errado, perdão, realmente não sei se eu estou lendo corretamente. Então, aqui tem um esquema que ele coloca, né, com base nisso que foi estudado, fala que incomensuráveis, paradigma de ciência normal, revolução científica. Muito bem, vamos descer. Kuhn foi influenciado pelo francês Gaston Bachelard, filósofo da ciência, professor de História e Filosofia da Ciência de Sorbonne, em Paris. Entretanto, os dois filósofos da ciência divergem no sentido em que Bachelard propunha que a ciência evolui por meio de rupturas epistemológicas. Assim, a história da filosofia da ciência é estabelecida por descontinuidade. Há um rompimento sistêmico, porém gradual, que comporta parte da teoria anterior, formando o novo como partes do antigo, por meio do acúmulo de conhecimentos. Então, mais aqui, ó, uma proposta de debate, vamos ler. Responda as questões abaixo. Qual a diferença entre a ciência na época clássica dos gregos antigos e o novo modelo de ciência inaugurado na modernidade? Quais foram as consequências sociais, políticas, econômicas e religiosas desta mudança de modelo de ciência? Então, duas perguntas aí, né, duas questões sobre o que foi estudado. Esse debate, sempre falamos aqui, né, pode ser colocado nossos parentes, nossos amigos, pessoas que também estão estudando o curso, e se interessam pelos filósofos, né, então é sempre bom trocar conhecimento. Revoluções científicas. A geometria clássica euclidiana trabalhava analisando o espaço plano. A geometria atual opera com espaço tridimensional. Podemos notar que não são etapas de uma mesma geometria, mas são duas geometrias distintas. A mudança não ocorreu por meio de uma revolução ou progresso, porque são baseadas em conceitos e sistemas diferentes. Da mesma forma que a física de Aristóteles não é análoga à física de Galileu. O conceito de natureza adotado por Galileu é diverso do aristotélico, bem como os métodos utilizados são diferentes. Galileu, considerado um dos fundadores da física moderna, acreditava que o grande livro Natureza Universal estava escrito na linguagem matemática. Sobretudo, os resultados esperados e objeto de estudo que se espera conhecer não são iguais. Para Bachelard, o conhecimento científico transforma-se por meio de uma descontinuidade, a que ele denominou ruptura epistemológica. Essa ruptura acontece quando um conjunto de métodos, conceitos, teorias, instrumentos e procedimentos não alcançam os resultados esperados ou não dão conta dos problemas propostos. Torna-se necessário desenvolver um novo paradigma, o que atesta que o conhecimento científico prospera por saltos e rupturas. Além disso, o conhecimento científico avança por meio de constantes retificações das próprias teorias. Segundo Bachelard, é necessário ter coragem de errar. É a partir da retificação de certos erros que o novo paradigma se estabelece. O erro faz parte da experiência científica. Para o cientista, o conhecimento sai da ignorância, tal como a luz sai das trevas. O cientista não vê que a ignorância é um tecido de erros positivos tenazes, solidários.
Não vê que as trevas espirituais têm uma estrutura e que, nestas condições, toda experiência objetiva correta deve implicar sempre a correção de um erro subjetivo. O espírito científico só pode se construir destruindo o espírito não científico. Esse é um trecho de Bachelard. Na obra A Filosofia do Não, Bachelard aponta que a filosofia do não, de forma alguma, está restrita meramente à recusa e à negação. Pelo contrário, está mais para uma atitude de conciliação que permitirá resumir simultaneamente o conhecimento sensível e o conhecimento científico. O processo de negação não implica no abandono das teorias anteriores, mas a tentativa de fazer com que elas convivam simultaneamente. Trata-se de uma superação, um ir além, e a aceitação do diverso. Compreender a noção de Bachelard de ruptura no conhecimento científico, é entender de uma maneira totalmente nova a própria história do pensamento científico. É muito comum encontrarmos aqui uma proposta de pesquisa, vamos ler. É muito comum encontrarmos em nossas escolas equipamentos com tecnologias superadas, coexistindo com equipamentos de alta tecnologia. Vejamos alguns exemplos. Mimeógrafos versus fotocopiadora. Quadro para uso de JIT versus Tata Show. Discassete versus DVD. Pesquisa em livros versus pesquisa em internet. Aí vem as propostas aqui, de fato. Primeiro esse textinho. Divididos em pequenos grupos, façam uma visita a locais onde estejam guardados equipamentos acima citados. Efetuem uma comparação entre as tecnologias presentes nos equipamentos. Verifiquem se é possível estabelecer uma continuidade das tecnologias dos equipamentos, ou se há uma ruptura, ou seja, se são tecnologias diferentes. Retorne para a sala e apresente resultados para os colegas. Então, daí, né, relacionada essas tecnologias que foi colocada acima, e para irmos a algum lugar, né, que tem essas tecnologias e analisarmos, comparar como foi colocado. Vamos lá, as tecnologias de hoje. Vamos lá. Continuando. Podemos falar de progresso na ciência? É comum atualmente ouvirmos falar em avanço ou progresso da ciência. Este fato está relacionado com algumas descobertas e inovações tecnológicas que sugerem ao inconsciente do senso comum que a ciência está evoluindo. Por outro lado, as situações como a poluição, o efeito estufa, bomba de hidrogênio e o acesso aos remédios, essas inovações tecnológicas, também é comum notarmos a desilusão das pessoas com a ciência. São múltiplos os aspectos a serem relacionados para se entender a dimensão do processo de produção e desenvolvimento do conhecimento científico. Entre outros, podemos citar o financiamento da pesquisa científica, parte definida pelas políticas públicas, parte pela iniciativa privada, olvidando o lucro e a produção de produtos para consumo. A formação da comunidade científica, a coleta empírica de dados e as suas possíveis interpretações, juntamente com a elaboração de teorias. Contudo, muitos dos epistemólogos e filósofos da ciência concordam quanto ao processo de produção do conhecimento científico não ser linear, ou seja, não há uma continuidade na linha ascensional cumulativa obtida por meio de um método científico. Neste viés anti-empirista, os filósofos da ciência Thomas, com Karl Popper, Imre Lakatos, ou Feyerabend, perdão se eu estou lendo errado, né, eu sempre devo pontuar isso, e Gaston Bachelard negam que a primordialidade do objeto do conhecimento, tal qual ele é entendido pelo empirismo, é também a supremacia do sujeito, o que nos sente sobre o objeto, como quer o idealismo. Eles concordam que o processo de produção do conhecimento científico é forjado pela interação não neutra entre sujeito e objeto. Entre autores, estes autores, inauguram uma concepção de conhecimento que ele é entendido como uma pseudo-verdade histórica.
circunstanciada e não como a verdade em correspondência com os fatos. Ele desmitifica o conceito de ciência pronta, acabada ou imutável. Desta forma, a filosofia da ciência tem desmentido a ideia de progresso ou evolução científica com base nos estudos sobre as transformações científicas, nas preposições de paradigmas, nas rupturas epistemológicas, na descontinuidade dos processos de produção do conhecimento e da tecnologia. Deixa eu ver se um pouquinho. Portanto, quando um novo fato aparece no cenário científico, provocando inovações e transformações teóricas e práticas, o intuito principal não é a adaptação e o melhoramento de uma teoria, mas sim sua substituição por outra mais adaptada aos interesses vigentes. Além disso, quando falamos em progresso científico, esse conceito está impregnado com o espírito positivista, que acreditava no avanço da ciência para a melhora da vida humana e das condições de existência no planeta. A influência desse pensamento pode ser notada na bandeira brasileira, em parênteses, evidenciando ordem e progresso. Contudo, é possível se falar em progresso científico? Estamos melhores que os antigos com sua ciência clássica? Levando em consideração a poluição produzida pelas grandes indústrias, as patentes da produção de medicamentos, além de outros fatores, a ciência tem cumprido seu papel na melhoria da vida humana? Então, vamos lá, continuando. As consequências sociais e políticas de uma nova ciência. Durante período histórico chamado de Idade Média, século V ao XIII, a influência do catolicismo era dominante. A interpretação de filósofos como Aristóteles estava submetida ao domínio da Igreja. Desta forma, as especulações estavam restritas a questões espirituais. O modelo de compreensão do mundo era teocêntrico, ou seja, o mundo estava pretensamente centrado em Deus. As explicações aceitas eram baseadas em verdades reveladas, devidamente interpretadas pelos representantes da Igreja. Mas com o fortalecimento da burguesia a partir do século XII, na Europa Ocidental, o advento da ciência moderna, um novo modelo de homem e de sociedade foi aos poucos adotado. O modelo teocêntrico passou a ter um contraponto no modelo antropocêntrico, que coloca o homem e suas relações no centro da discussão. Surgindo então o humanismo. Isto ocorreu mais precisamente entre a segunda metade do século XIII até meados do século XIX. As verdades reveladas, 14, perdão, tá? Até meados do século XIV. Continuando. As verdades reveladas foram igualmente enfrentadas pelas especulações racionais, observações dos fenômenos da natureza e formulações de teorias racionais. Esse movimento científico, cultural e intelectual foi chamado de Renascimento, inspirado na cultura grego-romana. A ciência moderna não busca apenas conhecer a realidade, a gênese das coisas, mas, sobretudo, exercer influência e domínio sobre ela. Novos valores foram se desenvolvendo juntamente com a nova ciência. A burguesia, rompendo com o clero, devido a interesses conflitantes, como a especulação econômica e a luta pelo poder, passou a financiar experimentos artísticos e científicos, com o intuito de estruturar o novo modelo de sociedade. Nos tempos modernos, a ciência é altamente considerada. Aparentemente, é uma crença amplamente aceita de que há algo de especial a respeito da ciência e de seus métodos. A atribuição do termo científico a alguma afirmação, linha de raciocínio ou peça de pesquisa é feita de um modo que pretende explicar algum tipo de mérito ou um tipo especial de confiabilidade. Mas o que há de tão especial em relação à ciência? Que vem a ser esse método científico que leva a resultados especialmente meritórios ou confiáveis. De acordo com Chalmers, parte da estima conquistada pela ciência na modernidade está no fato de a ciência ter se tornado a religião moderna.
de promessas de melhor qualidade de vida e de felicidade contidas no trabalho científico. A ideia de progresso contempla esta expectativa no âmbito do senso comum. Atualmente, podemos notar que em anúncios de produtos existe um forte apelo à autoridade da ciência para garantir a sua eficácia e comprovação, normalmente apoiando-se na imagem do cientista usando jaleco branco em seu laboratório. Quando afirmamos que algo é cientificamente comprovado, estamos apelando para a autoridade cedida à ciência, muito mais por uma crença popular do que por um método eficaz. Por outro lado, fora da vida cotidiana, no plano escolar e acadêmico, a autoestima da ciência está ligada à defesa dos cientistas aos métodos utilizados. A confiabilidade está ligada aos resultados precisos das ciências. Contudo, se o método empírico se dá por meio da observação, coleta de dados e experimentos que geram procedimentos científicos comumente restritos ao laboratório, enquadrando o mundo por meio de algarismos e fórmulas, o que dizer da eficácia desses métodos no campo das ciências humanas e sociais? Os filósofos da ciência contemporâneos, principalmente Popper, Bachelard, Feyerabend e Lakatos, comungam quanto à impossibilidade de comprovação de que alguma ciência mereça o status de verdadeira ou segura de equívocos. Basta um breve vislumbre sobre a história da filosofia da ciência para notar todo tipo de contradição. Aqui é uma proposta de debate. Os filósofos da ciência, principalmente Popper, Bachelard, Feyerabend e Lakatos, comungam quanto à impossibilidade de comprovação de que alguma ciência mereça o status de verdadeira ou segura de equívocos. Com base no conceito de ciência desses autores citados, desenvolve um texto para ser lido e debatido em sala de aula, sobre o conceito de ciência apresentado no texto. As regras para o debate encontram-se na introdução deste livro. Então, tem uma proposta de debate sobre o que foi colocado aqui, sobre esses filósofos que estamos estudando agora. Então, podem fazer em grupo, né? E às vezes até individual. Eu não tenho ninguém que está achando comigo, ninguém para debater. Coloca no papel a proposta, sabe? Os seus pensamentos, o que você entendeu, coloca no papel, faça para você. E daí a gente, assim, conforme vamos revendo os conceitos, né? Vamos colocando no papel também, há o aprendizado nesse momento, né? Então, muito bem. Minhas referências, eu acho que acabou o capítulo, umas referências bibliográficas. Deixa eu conferir, mas acho que acabou o capítulo. Sim, acabou o capítulo, então eu vou deixar esse próximo para a próxima aula, tá? Deixa eu voltar aqui com a página, pronto. Então, vamos, por hoje, encerrar essa primeira parte. Agora vamos para a segunda parte do estudo, do curso, em cada aula, que é a parte específica do estudo da filosofia de Fátima, que é o livro Que é Filosofia de Fátima, é o livro que nós estamos acompanhando, nós estamos estudando. Ele está lá no site www.casadefatima.org e pode ser lido online ou baixado gratuitamente. Então, deixa eu ver aqui onde nós paramos também, qual é o texto de hoje. Um minutinho. Prontinho. Esse é o de hoje. A filosofia pode dialogar com todas as religiões. Vou aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Então, vamos lá. O propósito desse trabalho é introduzir uma perspectiva filosófica e não um pensamento doutrinário. O que propomos aqui são ideias que podem ser conversadas, debatidas, questionadas, rejeitadas ou aceitas. O pensamento filosófico convida a um olhar crítico e questionador de tudo o que é sugerido e, sendo assim, pode dialogar com todas as religiões, ou não buscar impor uma verdade universal. Mais do que isso, a filosofia não é um conjunto de ideias difíceis e inalcançáveis para as mentes mais simples, mas algo que desperta a capacidade que todo ser humano tem de examinar, de interrogar e de querer saber mais. O próprio nome significa amor à sabedoria, pois é só o que sabemos que pode nos levar além.
mais do que um estudo de uma ideia que vem de fora, essa filosofia convida a cada um conhecer o que pensa sobre as coisas, qual a sua opinião, qual a sua verdade. Então, acabou. Então, hoje foi sobre essa questão da filosofia, né, do conceito, que ela pode dialogar com todas as religiões. Deixa eu voltar aqui. Daí. Então, sobre o texto, né, sobre essa questão de a filosofia, ela tem essa premissa de dialogar com todas as religiões, né? Sempre Fátima nos fala que as religiões são janelas para ver o céu. Você pode mudar de janela, é uma frase da Fátima, mas o céu continuará lá. Então, a ideia é essa, não só as religiões, né? Porque a Fátima fala muito sobre acolher a todos, nossa religião é o outro. Então, religiões, não importa a sua cultura, o que você acredita, seja relacionada à política, à religião, a outros conceitos que nós temos, né, dentro de nós corporalmente, até nosso ciclo de amigos, de trabalho, enfim. A ideia da filosofia, o que Fátima nos coloca, nos propõe, é não termos nenhum tipo de preconceito. Todos são bem-vindos, todos podem ter conhecimento da filosofia e fazer desse aprendizado algo bom para a sua vida, né? Se modificar o seu olhar. Então é isso. Agora, no final, vamos para a terceira parte, qual colocamos sempre uma proposta de ação social, uma ideia, né? Que algumas pessoas colocam em prática. Então, hoje eu vou falar sobre quem gosta de animais. Muita gente gosta, né? A gente gosta da ideia de protegê-los, de cuidar de alguma forma. E se preocupam com os animais de rua. Então, hoje eu vou colocar a proposta assim. Compra um saquinho de ração, ou pede para amigos, familiares, e bota nos saquinhos, né? Se você conseguir vasilhinhas, ótimo. Você pode até pegar essas garrafas de PET, cortar o fundo, encher ali o fundinho das garrafas PET, vai ficar aquela vasilhinha, né, do fundo, ou, não tem garrafas PET, coloca em saquinhos, daí monta ali aqueles saquinhos, ou aquelas garrafas PET, leva um dia, reúne teus amigos, reúne teus familiares, e vai atrás de onde você vê uma tarde no final de semana, vê cachorro, coloca ali para ele, né? Às vezes eles ficam ali também dias sem comer, catando lixo. Então, tá aí uma ideia de proposta de ação social. Eles também são criaturas de Deus, eles também precisam de cuidado, de carinho, da nossa atenção. Tá? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.